é o terceiro episódio do Arquitetando Empreendedores. Para quem não me conhece, o meu nome é Thaís Bach e vamos ao assunto de hoje, que é sobre nicho e subnicho, posicionamento de mercado. Bom, eu preparei aqui o conteúdo de hoje para falarmos sobre esse assunto, né, que eu acredito ser de muita importância e que pode facilitar muito a jornada de um arquiteto, de um recém-formado, né, de uma pessoa que está entrando no mercado, se ela optar por um nicho ou até um subnicho, né? Então eu separei aqui alguns tópicos e vamos começar pela seguinte pergunta: qual o seu principal serviço, né? Qual que é o tipo de serviço que você presta? Para quem é esse serviço que você faz? Isso está bem definido, bem formatado na sua empresa, na sua cabeça e principalmente para quem você comunica, né, essa informação? Ou você se formou, abriu um escritório ou está atuando de forma autônoma a partir de home office e pega todo e qualquer tipo de projeto, né? Você pega todo tipo de projeto e não tem restrição? Então aí começam as reflexões que eu gostaria que vocês fizessem juntamente comigo, né? Porque quando a gente pega todo tipo de projeto, isso muitas vezes é comum ao sairmos da faculdade, a gente não tem procedimento, a gente não tem processo, a gente não tem muitas vezes experiência em todos os tipos de projeto. Vamos lá aos exemplos. Então, se formou na faculdade, viu determinadas disciplinas que ensinavam a fazer projeto de residência, projeto às vezes de edifício, projeto de estabelecimento de saúde, mas o nosso conhecimento ainda é raso diante dessas especialidades todas, né, que a arquitetura abrange. Então, quando a gente sai para o mercado de trabalho, vamos supor que você comece pegando mais residências. Aí chega uma oportunidade de pegar um projeto comercial. Aí, então tá, vou fazer um projeto comercial, sei lá, de uma gráfica. Mas você nunca fez o projeto de uma gráfica, né? E aí, o que você tem que fazer para desenvolver este projeto? Você tem que estudar, certo? Bom, partindo do princípio que você tem que estudar para desenvolver aquele projeto levará mais tempo para ser desenvolvido do que o anterior, que você está acostumado a fazer residência, né? Certo, então a sua quantidade de horas para desenvolver aquele projeto vai ser maior. Consequentemente, a lucratividade, o tempo de projeto versus a remuneração por hora é menor, certo? Então, aí passa mais um tempo, vem a oportunidade de fazer o projeto de uma praça, de um parque, de um projeto paisagístico. Enfim, se você pegar todo tipo de projeto, você terá que estudar toda vez que pegar um projeto diferente daquele que você tem mais experiência, certo? Então, partindo deste princípio, né, a gente começa a pensar nas possibilidades e nas vantagens de nós nicharmos, escolhermos uma única área para trabalharmos, ou um único público, ou um único serviço, né? E desenvolvermos sempre aquele mesmo tipo de projeto, certo? Então, a primeira objeção quando a gente fala de nicho de mercado, de subnicho de mercado, até anotei aqui, seria: mas eu quero vender para nichos maiores. Quanto mais eu especificar meu nicho, menor será o meu mercado, menor será a quantidade do meu público, né? Muitas vezes a gente pensa isso, mas não dá para pensar por aí. Porque as pessoas, quando a gente vai consumir alguma coisa, quando o seu cliente vai escolher um profissional para contratar, ou nós mesmos, quando a gente vai, eu vou comprar um tênis, você quer comprar o melhor tênis. Quando você vai ao médico, você quer ir no melhor médico. Quando você está com algum problema de saúde, você quer ir naquele. Se é um probleminha, não sei, de coração, você quer ir no cardiologista. Você não quer ir num médico que entende de tudo, entende um pouquinho de cardiologia. Você quer ir num médico que entenda desse seu problema. E a mesma coisa o seu cliente, quando ele vai contratar um profissional de arquitetura. Ou se ele é um cliente que tem uma loja, é uma loja em shopping, ou é o dono de um restaurante. As pessoas tendem a contratar o número 1, certo? E quanto mais você nichar, que você especificar um nicho para trabalhar, maior a sua probabilidade de se tornar o número 1 naquele mercado, né? Então,
Quando a gente pensa se eu nichar eu vou perder projeto, é um pensamento equivocado. Porque quando você nicha, você se torna referência naquela área, naquele mercado, as pessoas começam a te indicar, os próprios profissionais e colegas, né, arquitetos, engenheiros, designers, as pessoas que conhecem, que estão no meio, acabam te indicando para aquela área determinada, para aquele nicho que você está atuando, muito específico, certo? Então, primeiramente, o objetivo de escolher um nicho é facilitar o nosso trabalho, né? Porque se a gente não nicha, é do jeito que eu falei, cada projeto novo vai fazer parte daquele projeto um tempo a ser despendido para pesquisa, para estudo, para teste. Portanto, o desenvolvimento desse projeto vai ficar mais longo e mais cansativo, digamos assim. Porque se você está acostumado a fazer projeto de casa, vai ficar muito fácil. Toda vez que entrar uma casa, você já sabe como é que funciona, você já tem processo para tudo. Bom, então primeiramente o objetivo seria tornar-se o referência, tornar-se o número 1, né? Inclusive eu gostaria até de citar, não sei se alguém esteve aqui na palestra do Ricardo Botelho, acho que foi 2019 ou 2018, foi um tempo atrás, e ele falava muito disso e dava exemplos disso, né? Que realmente é para abrir a cabeça dos arquitetos para a quantidade de possibilidades que a gente tem aí na nossa área. Então, o nicho seria que você precisa escolher o lugar que você vai ocupar no mercado, para que você seja lembrado pelas pessoas por isso. Então, por exemplo, há alguns anos, né, eu escolhi trabalhar com acústica, então me tornei, eu ocupei esse espaço e acaba que eu me tornei uma referência. Quem trabalha com acústica em Cuiabá? Thaís trabalha com acústica. Então, quando a pessoa precisa fazer um projeto específico que demande acústica, um estúdio, um teatro, uma igreja ou um auditório, quando precisa corrigir algum problema de acústica que muitas vezes não foi pensado pelos colegas na hora de desenvolver, que não são especialistas, eu sou lembrada, eu recebo indicação. Então, diversas situações para fazer um laudo, para fazer uma medição de ruído, para fazer um relatório, para emitir um relatório para tirar uma BITS de uma igreja, de um stand, de um auditório. Então, acaba que a gente ocupa este lugar, nós escolhemos, a gente ocupa este lugar e a gente acaba sendo lembrado por isso, né? Pela sociedade, quando a gente se posiciona, pelos colegas, pelas pessoas da área e pelos clientes, né? Então, o próprio cliente fala, a Thaís, ela projeta acústica, pode ligar para ela que é essa área que ela atua, né? Então, facilita muito a nossa vida, tá? Então, qual que é a sua estratégia, né? O objetivo aqui é nós pensarmos na estratégia. Qual que é a estratégia que você está utilizando para você divulgar o seu trabalho, com que público que você está falando, né? Qual que é a sua estratégia? Por quê? Primeira coisa, a gente tem que ter esse foco, tem que ter esse direcionamento. Para onde que você quer ir? Qual o tipo de projeto que você quer pegar? Porque isso tudo, uma vez que você escolhe esse foco, orienta a direção da sua jornada, vai ficar mais fácil. Por quê, gente? Depois que primeiramente você tem que definir isso, para depois você investir a sua energia, investir seu tempo, investir o seu dinheiro, né? Porque muitas vezes a gente vai investir, vai fazer um impulsionamento, né? Então, é importante você definir esse foco, esse objetivo, para facilitar toda a jornada, certo? Então, é tão importante quanto a sua habilidade. É tão importante quanto a sua habilidade enquanto arquiteto é a habilidade de se relacionar com as pessoas e comunicar a sua competência. Por quê? Por que dessa anotação que eu fiz? Porque quando você define o seu objetivo, fica muito mais fácil você se comunicar. Porque, convenhamos, se você define um nicho de mercado, esse nicho ele é um tipo de serviço que tem um público, né? Que tem um determinado conjunto de pessoas para consumir este tipo de serviço, certo? E se você sabe quem que é o seu público, o seu avatar, né? Fica muito mais fácil de você se comunicar com ele, certo? Então, se é um público mais jovem, se é um público mais maduro, se você está fazendo projetos mais direcionados para mulheres ou para homens, isso tudo vai variar a forma de se comunicar.
né, a sua forma de comunicar com esse público, porque não adianta nós sermos muito habilidosos tecnicamente enquanto arquitetos se nós não tivermos habilidade de comunicar com o nosso público e principalmente comunicar esta habilidade para o público. Então fica aí essa reflexão, né, que é muito importante, porque não adianta nada a gente ter muita competência, ter muito conhecimento, mas não estar entregando isso para a pessoa certa, para a pessoa, para o público que vai se interessar por esse serviço, por esse produto, certo? Então vamos lá, anota aí, papel e caneta. Quem e o que? Quem são as pessoas que você vai ajudar e o que? O que você vai melhorar na vida delas, certo? Então é importante você, quando você estiver desenvolvendo a sua estratégia, planejando a sua empresa, escolhendo um nicho, é importante você definir essas duas perguntas, ter resposta para essas duas perguntas, certo? E aí vamos aos nichos, né? As possibilidades que nós temos de nicho. O nicho, ele pode ser baseado no público ou ele pode ser baseado no serviço, né? E vai depender, você pode ter um nicho ou um subnicho tão específico que você vai ter uma definição por serviço e por público e vai subnichar, né? Vai ficar ainda mais específico aquilo. Então, quanto mais nichado tiver, mais fácil de você se tornar a referência. Então, agora, eu separei eu listei algumas possibilidades de nicho da nossa área, né? Que muitas vezes a gente não se atenta, mas já existem empresas aí que estão trabalhando dessa forma. Tem uma perguntinha aqui. Posso ter 2 segmentos de nichos ligados no outro? Procuro o que gosto ou o que está em alta, certo? Ah, Maísa. Maísa já tinha deixado lá nos stories, né? Vamos lá, a primeira resposta então. Procuro o que gosto ou o que está em alta. Agora, daqui a pouco, depois de eu falar as possibilidades, a gente discorrer um pouco sobre as possibilidades de nicho da nossa área, eu já respondo a sua pergunta se você escolhe o que está em alta ou o que você gosta, tá, Maísa? E a segunda pergunta eu posso ter 2 nichos, um segmento, um ligado ao outro? Pode sim, pode ter mais de um nicho, né? Eu tenho até um termo que no marketing eles usam, agora eu não tô lembrada, se eu me lembrar eu comento, mas é a sua linha editorial. A sua linha editorial, os seus nichos, você pode ter 1 ou 2 e você pode hierarquizá-los, né? E fazer todo o seu marketing baseado neles, nesses 2 nichos, nesses 2 subnichos que você escolher, um complementar o outro, ou ter públicos semelhantes que acabam se complementando, né? E você vai ajudando, dando força pro outro. Isso é possível sim, tá? Então, os nichos baseados em público, tá? Então, seria escolher determinados projetos voltados para público masculino ou voltados apenas para público feminino, ou apenas para jovens, focados na faixa etária das pessoas, ou para públicos mais maduros, ou projetos, desenvolvimento de projetos especializado em boas práticas para idosos. Então, você pode escolher um nicho direcionado para o público, tá? Ainda coloquei aqui, direcionado para portadores, né, para PCDs, portadores de necessidades especiais, ou para alguma questão de saúde. No caso, eu até coloquei aqui como exemplo o autismo, pois uma cliente minha me mandou, ela tem uma filha autista, e ela me mandou uma reportagem, se não me engano, na Inglaterra, um prédio, uma edificação toda projetada para autistas. Então, entrava a questão de conforto acústico, as cores, a distribuição dos espaços, enfim. Então, isso tudo pode ser uma escolha de nicho voltada para um determinado público, certo? E também você pode escolher voltado para o serviço, né? Um tipo de serviço. Então eu coloquei aqui, gente, são infinitas as possibilidades. Vocês realmente têm uma gama enorme que podem escolher
para qual nicho vocês se direcionam. Então, voltados para serviço. Então, se for residencial, poderia ser residencial, comercial, corporativo, industrial, enfim, eu vou começar a ler aqui todos os que eu listei com antecedência para não me esquecer. Mas vamos lá, residencial. Residencial é um nicho, gente, mas dentro de residencial você pode subnichar. E aí vão os exemplos. Eu escolhi trabalhar só com residencial. Então, o nicho é arquitetura residencial. Mas dentro de residencial você pode optar por casa ou apartamento. Você pode, dentro de casa popular, casa pequena, casa média, casas até 250, casas grandes, casas de luxo. E aí, se eu optar por apartamentos, a mesma coisa, apartamentos, eu sou especialista em estúdio, eu sou especialista em apartamentos em lofts, eu sou especialista em apartamentos até 200 metros, padrão mediano, ou acima de 200, apartamentos grandes, luxuosos. Isso, gente, é tudo uma questão de escolha, de habilidade, de posicionamento, enfim, mesmo que você... claro que existe toda uma questão de você já estar inserido, de você ter contato com esse determinado público, mas isso são exemplos de nichos que podem ser escolhidos, tá? Ainda coloquei casa de campo, casa de veraneio, ou alguma metodologia construtiva, né? Existe um arquiteto aqui, agora não me lembro o sobrenome dele, acho que é Giglio, Júlio, acho que é Júlio, a Márcia que fez uma live comigo, estava comentando que é um arquiteto que se especializou na metodologia construtiva no steel frame. Então, isso é um nicho. Acaba fazendo casas em steel frame. Então, todo mundo que tem intenção de construir com aquele metodologia construtiva, acaba tomando como uma referência esse profissional, né? E aí a mesma coisa para corporativos, né? Você pode escolher trabalhar apenas com projetos corporativos ou de escritórios, de pequenas empresas, de grandes empresas, projetos industriais. Tem exemplos de colegas minhas que estão nesse nicho, trabalham mais com projetos industriais. Vamos lá para minha segunda página. Corporativo, né? Esse seria corporativo, daí entra comercial, né? O varejo. Lojas, só loja de shopping, só loja no centro aberto, só loja de calçado, trabalho com varejo, loja de roupa, loja de peça íntima. Ou grandes lojas de departamento, tipo Riachuelo, Renner, lojas grandes, né? Vou trabalhar somente com restaurantes, vou trabalhar somente academias, vou fazer somente clínicas. Gente, olha só, isso tudo que eu tô falando são possibilidades, né? São possibilidades. E aí, isso tudo também vai de acordo com a sua disponibilidade, né? Para estudar, de conhecimento, de habilidade e de satisfação pessoal, né? Tem muito a ver com satisfação pessoal. Depois ainda tem aqui, trabalhar apenas com eventos, com festas, casamentos, 15 anos, enfim, eventos corporativos, acústica, né, o meu exemplo, iluminação, térmica, acessibilidade, sustentabilidade, ainda elenquei aqui, design, que poderia entrar, design de mobiliário, né, design de cadeiras, de mesas, de aparadores, né, isso entra na nossa competência, design de objetos, né, abajur, objetos de decoração, design de joias, gente, isso também entra, olha, para quem assistiu aí a palestra do Arthur Casas, que teve aqui em Cuiabá no ano passado, o Arthur comentando que ele faz sim, ele desenha relógio, joia, para gás externo, se não me engano, que ele comentou. E muitas vezes a gente não sai da faculdade com essa visão, né, de que é possível, mas se você gosta, se você tem habilidade, pode sim, sim um nicho que você pode atuar. Agora a gente começou aqui uma furadeira aqui no meu prédio, não sei aonde, mas vamos lá, tomara que vocês estejam escutando bem. Bom, então ficou claro aí a quantidade de possibilidades que vocês podem explorar, podem escolher de acordo com a habilidade de cada um, né? Então vamos lá, vamos à questão do, acho que tá faltando uma folha aqui, peraí,
vamos lá. Esses exemplos todos que eu dei são possibilidades de atuação de um nicho, né? Então, o que facilita na vida de um profissional quando ele escolhe uma área dessas para trabalhar, né? Primeira coisa, facilita o seu planejamento de marketing, tá? Porque se você sabe quem é o seu público, o que você vai fazer para melhorar a vida desse público e começa a fechar num público mais específico, você começa a direcionar o seu público, o seu marketing para aquele público específico. Você sabe muitas vezes onde encontrar esse público, em que tipo de evento, ou se for o marketing digital, como fazer a seleção desse público, né? Então, fica mais fácil de encontrar potenciais clientes, tá? O que eu falei antes, a forma que você vai se comunicar, né? Se esse público é um público de luxo, de alto padrão, você vai se comunicar de uma forma, você tem que se apresentar de uma determinada forma, você tem que se vestir, você tem que frequentar determinados locais, né? Para poder se relacionar com este público. Se for um público mais ou mais comercial, mais industrial, você vai a sua estratégia de marketing, de comunicação com este público será totalmente diferente, certo? Outra coisa, o efeito dominó, né? Porque quando você está atuando num público e você faz um bom trabalho para aquele cliente, esse cliente ele acaba falando e o boca a boca, né? Vai causando esse efeito. Um fala pro outro, com quem que você fez a sua empresa ou a sua loja no shopping, especialista em varejo de lojas desse tipo. Eu fiz com a fulana. Esse efeito dominó, né, de você sempre fazer aquele tipo de projeto, vai facilitando e essa comunicação, essa rede de contatos acaba já gerando frutos, né, que é um retorno muito, muito benéfico assim para nós, que é a indicação do cliente, né, a rede de contatos. Gera também um senso de exclusividade, que é ligado com o ser número um. Eu tenho um arquiteto especialista em clínicas odontológicas, por exemplo. Porque eu falei clínicas, mas você ainda poderia ser o nicho arquitetura de estabelecimentos de saúde, clínica odontológica, ou clínica de estética, ou clínica... Enfim, vocês estão entendendo, gente? Então, esse senso de exclusividade, quem não gosta, né, de ser exclusivo? Então, é importante, né? Isso aí é uma coisa muito boa. Quem não gosta de ser exclusivo? E aí você acaba se destacando, se tornando referência, se tornando autoridade, né? E se tornando o número 1 naquela área, né? E aí quem não quer contratar o número 1? Porque dessas áreas todas que eu estou citando, né, é um oceano aí de possibilidades. E com isso, todos aqueles problemas que eu citei no início da live, sobre cada projeto que você pega, você ter que estudar, né, cada cliente que chega, você ter que dedicar tempo para pesquisa, isso vai diminuindo a cada dia, à medida que você vai ganhando experiência. Se faço bastante projeto em condomínio, por exemplo, se projeto em condomínio com o tamanho de uma área específica, aí posso falar que sou especialista nessa área. Então, em condomínios, você fala residenciais, condomínios fechados, tipo Florais, Alphaville, né? Você pode, arquiteta especialista em residências em condomínios fechados, né? Então você já sabe de todas as normas, né? Porque isso realmente é uma verdade. Se você nunca faz um projeto num condomínio fechado, quando você pega um projeto lá, você não pode mexer na linha natural do terreno, você tem um afastamento correto para você respeitar, você tem altura limite para você construir a casa, você tem um recuo frontal, você tem área mínima para projetar, você tem que deixar uma circulação de servidão. Isso tudo que eu tô falando aqui é o conhecimento que eu tenho dos projetos que eu já fiz, mas é verdade, quem nunca fez teria que ler o regulamento, estudar isso, fazer um projeto de acordo com esses regulamentos internos. Então, vocês percebem como que facilita se você sempre está atuando naquela mesma área, mesma coisa quem está trabalhando com o estabelecimento de saúde, toda aquela normativa da Anvisa, que é enorme, né? Então, você já sabe do que você tem que fazer, onde você tem que prever um ponto de água, a acessibilidade que a Anvisa também vai cobrar e tudo mais, certo? Então,
o dia a dia nosso do arquiteto, dentro do nosso escritório, na nossa rotina, ela se transforma quando você tem um nicho. Por quê? Porque você tem um padrão de tudo, desde a entrevista inicial até o orçamento, o contrato, o termo de aprovação, o termo de aceite, o relatório de entrega, o modelo de entrega. Isso tudo, gente, que eu vou falar nas outras lives de gerenciamento de projeto, são documentos que a gente tem que padronizar e que, se a gente atende diversos tipos de projeto, essa documentação ela vai mudar e a entrega vai mudar também, né? Então vamos ao exemplo. Então, por exemplo, eu tenho um nicho que é de arquitetura de projetos acústicos, mas eu também faço projetos de arquitetura e interiores. Aí, quando o cliente me liga, Thaís, eu quero fazer um projeto, eu preciso de um projeto acústico. Aí eu peço para ele preencher um formulário online que eu tenho e eu mando uma entrevista. E nessa entrevista de projeto acústico, eu pergunto qual que é o problema dele, né? Se o problema é dentro de casa, se é fora, se é de condicionamento, se é de isolamento, né? E ele vai respondendo lá aquele questionário. Para quando eu chegar na primeira reunião, eu já saber mais ou menos do que se trata, às vezes já até levo um orçamento pronto, porque ele já descreveu. Agora, se é um projeto de interiores, as perguntas são outras, né? A pergunta é, para quantos ambientes? É para o apartamento inteiro? Você quer trocar o piso? Você vai trocar as bancadas? Você já tem gesso? Inclui projeto de iluminação? Se for um projeto de arquitetura, as perguntas são outras. Arquitetura é residencial? É comercial? É residencial. É casa? É térrea? É um sobrado? Quantos ambientes? Quantos quartos? Quantas vagas de garagem? Quantos metros quadrados você imagina construir? Vocês estão entendendo, gente? Como que o fato de você nichar e ter essa documentação toda preparada, toda validada, toda testada com o seu cliente, vai facilitar muito sua vida. O estresse do dia a dia do arquiteto, de às vezes não estar preparado para uma reunião ou nunca ter feito um tipo de projeto, diminui muito. Porque a cada projeto que você faz, você tem as lições aprendidas, que também é uma área de gerenciamento de projetos, que são as lições aprendidas. Então, a cada projeto que você faz dentro daquela área específica, você vai ganhando ainda mais autonomia, autoridade, mais conhecimento, mais know-how, mais experiência, né? E isso tudo você transpassa para o seu cliente, né? Você acaba transmitindo isso, essa segurança na hora da reunião, na hora do fechamento da venda do projeto, na definição da solução para ele, né? Então, à medida que você vai ganhando essa experiência, tudo vai ficando mais fácil. Então, você já tem lá todos os modelos prontos no seu escritório, na hora de entregar, como é que é a sua entrega? Você já vai formatar a sua entrega, como a Lloyd, a pronúncia do seu nome, a arquiteta Lloyd, que estava aqui comentando sobre especialista em projetos de residências em condomínios fechados. Então, ela provavelmente já sabe quais são as obrigatoriedades que o condomínio exige, que a prefeitura exige, como que é o formato desse projeto que ela entrega para o cliente dela. E toda vez, quando uma pessoa, um cliente chega, ela é com o pé nas costas, aquela expressão, tá muito fácil de explicar para o cliente. Olha, no condomínio tal, o obrigatório é isso, então eu entrego isso, eu faço isso, tá incluso no meu serviço tais e tais serviços, né, tais itens, tais entregas, entregáveis, o que não está incluso, uma vez aprovado no condomínio, segue para uma próxima etapa, aprovação na prefeitura, o momento que o cliente vai poder iniciar a obra, as exigências que um condomínio tem, então tudo fica muito mais fácil, né? Então, é por aí, né? Então, e aí vamos lá a como escolher um nicho, né? Aí, então pronto, eu defendi aqui todas as vantagens, né, de escolher um nicho. Não sei se alguém aí tem objeções. Se vocês tiverem objeções, levantem aí a mão, escrevam para mim na caixinha de perguntas, né? Aí vamos à resposta da pergunta da Maísa. Procuro o que gosto ou que está em alta. Gente, primeira dica, como escolher um nicho de mercado? A primeira dica é, pense primeiro em você, tá? Pense primeiro em você. Eu não sugiro que vocês busquem através das tendências do que está em alta, porque essas tendências podem variar.
E se você está escolhendo uma área de trabalho para você atuar, é o que você vai fazer no seu dia a dia, é o que você vai comunicar o tempo inteiro, tem que ser algo que você goste muito de fazer. Tem que ser algo que te motive, que você acorde cheio de vontade de trabalhar, de realizar, de desenvolver. Então, a primeira dica é: pense em você na hora de escolher um nicho e um subnicho, tá? Reflita sobre aquilo que te inspira, né? O que te inspira? Que tipo de projeto? Qual que é o resultado? Qual que é a transformação que o seu trabalho produz na vida do outro, que gera inspiração para você? Então pensa nisso, tá? Na hora de escolher. O que te dá prazer, que você passaria horas, dias, anos, sem que isso fosse um sacrifício, né? Porque a gente tá falando aqui desde o princípio, e inclusive na primeira live eu falei de um dos motivos de empreender é o poder de escolha, né? É o poder de escolha, o poder de decisão, e essa é uma decisão sua. Não transfira para ninguém, não peça opinião, sinta. Eu costumo usar esse verbo, né? Que não é pense num nicho, é sinta um nicho que te satisfaça, que você goste muito de fazer, certo? Então, o que é que tem um verdadeiro significado para você, né? Quando você faz, quando você entrega, quando o cliente te dá um retorno, um feedback, o que é que você gosta muito de fazer, o que dá significado na sua vida, na sua profissão? Luana, eu gosto muito de imóveis, vou investir em interiores. Tá aí. E aí, Luana, interiores. Interiores de quê? Porque isso é um serviço, mas ainda é um nicho muito amplo, né? Dentro desse nicho muito amplo de interiores, é interior de quê? Interior de apartamento, de casa, residência, comércio, né? Porque você pode também ficar só ali no interiores de todos os tipos, mas ainda, se você não subnichar mais uma vez, se aparecer aí um cliente que você nunca pegou, você vai ter que pesquisar. Porque se a gente disser, vou desenvolver projetos de interiores para residências, casas ou apartamentos, você vai estar familiarizada com a maioria dos eletrodomésticos, com dimensões de circulação, de cama, de armários, alturas de gaveta, alturas de bancada, tudo de interiores. E aí, de repente, chega interior de uma clínica de ortomolecular. Que equipamentos são utilizados nesse tipo de empresa? Entendeu? Então, nicho, interiores, ok. E o subnicho, né? E aí você tem que se tornar referência. O que é que você já tem uma habilidade, já tem um acesso naquele mercado? Maquetes físicas ou eletrônicas? Sim, poderia ser. Especialista em maquetes físicas, por exemplo, é uma coisa que tá realmente, eu não sei, mas eu acredito que tenha pouca gente trabalhando nesse mercado aí. Toda vez que eu vejo que alguém me pergunta indicação, tem que comprar fora, no Paraná, em São Paulo, né? E é uma coisa que de repente enche o seu coração de prazer de fazer. Vai lá, Jonathan, é isso aí, entendeu? Escolha algo que você se satisfaça realmente, né? Então, por exemplo, tem uma arquiteta, esqueci o nome dela, nome é difícil, vocês devem conhecê-la. Ela trabalha no digital, ensinando a desenhar, e tem várias ferramentas que ela vende. Enfim, é uma paixão, gente. Eu também amo desenhar. Então, por que não trabalhar num nicho que você ama? Não é porque, de repente, é uma coisa diferente que não vai dar certo, entendeu? Se você faz de coração, se você faz algo genuíno, é algo que te traz, que traz significado para sua vida, isso é uma coisa que não precisa falar para as pessoas acabam sentindo isso, entendeu? Então pensem nesse sentido, né? Sintam aí o nicho que mais traz realização pessoal, inspiração, motivação, que tenha significado para você, né? E aí vai no direcionamento da escolha desse nicho, certo? Intuição, paixão, talvez até, coloquei aqui, talvez até uma habilidade que você tenha desde criança, entendeu? Pode ser também. Então, eu separei todas essas dicas aí, essas orientações, esses insights, né? E aí, também
que fique claro assim, que você pode ter calma, né? Não precisa ser agora. Talvez você esteja pensando aí, ai, não sei, tô perdida, não sei o que escolher, em que área trabalhar, mas não precisa ter pressa, né? Você pode ter calma, você precisa ter paciência, né? Você precisa ouvir o seu eu interior, né? E sentir aquilo que realmente faz sentido para você. Porque do jeito que eu comentei, que muitas vezes a gente acha que algo faz sentido para nós, né? Como eu comentei, às vezes a gente estuda, faz uma faculdade, estuda durante 5 anos com o objetivo de arrumar um emprego, passar num concurso, e aí a hora que você chega lá, não era aquilo, não é aquilo que está enchendo seu coração, né? De satisfação, de prazer no seu dia a dia. Então, se por acaso você estiver trabalhando numa área e você, poxa, se sentir que não é isso, não hesite em mudar de área, né? E não precisa ter pressa necessariamente. Simplesmente tenha calma, tenha paciência e sinta, né, de uma forma genuína aquilo que faz sentido para sua vida e escolha. E tente, né? Trabalhe nessa área um tempo, sinta o mercado, sinta como o retorno dos seus clientes. E se não for isso, você tenta de novo. Mas o principal é você entender a importância e os benefícios de trabalhar em algo específico, né? Para as vantagens, todas essas vantagens práticas, a facilidade em se destacar nesse mercado, em virar uma referência, em se tornar uma autoridade. E inclusive trabalhar em parcerias, a gente tem trabalhado muito em parcerias com outros profissionais, eu, né, principalmente, porque muitas vezes o profissional tá fazendo um projeto de arquitetura, um projeto de interiores, ele me chama para eu trabalhar, fazer acústica. Outras vezes eu chamo, né, recentemente eu desenvolvi um projeto grande com a Michele Costa, que trabalha na parte de luminotécnica. Então eu a convidei para trabalhar comigo nesse projeto e a gente está fazendo uma igreja também juntas. Então acaba que o seu cliente interno também se expande. O seu cliente deixa de ser apenas o consumidor final do projeto e passa a ser o seu colega, né? Passa a ser outro arquiteto, passa a ser outro engenheiro. Então muitas portas se abrem quando você tá num nicho, né? E não fique receoso em dizer não para determinados projetos. Isso já aconteceu e tem acontecido cada vez mais. Aliás, já aconteceu mais, tem acontecido cada vez menos aqui comigo. Porque as pessoas já sabem que eu tô trabalhando numa área específica. Então, dificilmente me pedem um orçamento de um tipo de projeto totalmente diferente do que eu tenho atuado, do que eu estou, né, da minha área de atuação, certo? Bom, gente, o que eu tinha preparado é isso. Fica aberta aqui a perguntas, a comentários, tá? O que vocês acham disso tudo que a gente esteve conversando? Me deem aí um retorno do que vocês pensam, das dificuldades que vocês têm. Thaís, eu trabalho com turbantes da moda afro e estou pensando em lançar alguns quadros no meu perfil que realçam o empoderamento feminino, dicas e tutoriais. O meu medo é sair fora do meu nicho. Mas por que você sairia? Por que você sairia do seu nicho se você está criando quadros e está criando... estaria dando dicas e tutoriais para as suas clientes, né? Turbantes da moda afro é para homens e mulheres, não necessariamente para mulheres, né? Eu acredito que você não vai sair do seu nicho, né? Acho que dá pra... Vou mandar uma outra... Pode mandar, Maísa. Pode participar. Gente, participem, aproveitem. Eu queria comentar novamente que nós temos um grupo do Telegram. Quem quiser é só acessar o link na bio, tá? E para fazer parte. Eu também já comentei no início da live, quem não estava aqui, a gente tá com os podcasts no Spotify, também pode ouvir novamente e entender, né, essa live se não ficou claro, tá? Medo das pessoas acharem nada a ver. Já mandei, não recebi ainda. É mais insegurança mesmo, eu acho. Eu não recebi... Ah, tá, recebi sim. É que não apareceu o vermelhinho. E como saber como entrar neste nicho na sua região se às vezes não é falado ou algo muito fechado? É isso? É isso, Maísa? Como saber
como saber como entrar neste nicho na sua região, se às vezes não é algo muito falado ou é um nicho muito fechado? Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Bom, se não tem ninguém falando disso, se é algo muito fechado, se ninguém tem informação sobre isso, isso é uma vantagem para você, Maísa. Por quê? Se não tem ninguém falando de um determinado serviço, se você aparece falando, postando conteúdo de valor, de relevância, dando a sua opinião a respeito daquilo, fazendo a sua análise, personalizando, criando valor nesse conteúdo, você vai disparar nessa área que você está pensando. Eu não sei qual que é a área que você está pensando, mas mesmo quando o cenário é diferente desse que você está descrevendo, mesmo quando já tem algumas pessoas trabalhando nessa área e você escolhe esse mesmo nicho que já tem muita gente, você tem possibilidade de se destacar, dependendo da sua abordagem, porque pessoas conectam-se com pessoas, entendeu? Urbanismo. Ótimo, urbanismo é um nicho realmente bastante nichado, a quantidade de clientes de urbanismo é menor, mas sim, você pode entrar nesse nicho. Eu conheço, eu me lembro, quando fala em urbanismo, me lembro de alguns nomes de referência, porém não são nomes ainda referência no digital, que a gente está falando aqui de possibilidades também de nós nos destacarmos no digital, né, que é onde está a atenção. Porém, na região não existe muitos escritórios. Aqui é mais residencial. Ótimo, então aproveite que não tem ninguém falando disso e comece a nichar, a escolher isso, entendeu? E aí, por último, gente, uma coisa que eu tava esquecendo de falar é a questão, eu vou nichar e vou deixar de pegar as outras coisas. Calma, isso vai ser um processo, né? Porque muitas vezes você precisa dos outros projetos para viver, para pagar as contas, para subsistência. Então, o processo de nichar e deixar de pegar os outros tipos de projeto é lento muitas vezes. Mas, aos poucos, vocês vão perceber que de 100% da quantidade de projetos que entram no escritório vão mudando, né? Vai mudando para, agora eu tenho 10% daquele nicho que eu estou trabalhando, investindo meu tempo, minha energia, meu dinheiro, né? Daí daqui a pouco, meses depois, passa a ser 25% dos projetos do nicho, daqui a pouco passa a ser 50%, e aos poucos vai se transformar e a balança vai virar. Maior parte dos seus projetos serão do nicho que você está trabalhando, investindo seu tempo, e menos projetos das outras áreas que você quer deixar de trabalhar. Até que um momento você vai se sentir à vontade para recusar todos os outros tipos de projeto que você não tem mais intenção de trabalhar, entendeu? Então é isso, gente, ó, eu estou falando, não é da experiência de ninguém, eu estou falando da minha experiência, tá? E bastou 1 ano para isso acontecer, tá bom? No meu caso, eu pego aquilo que eu quero pegar, aquilo que eu gosto, mas vocês podem reparar que eu não fico correndo atrás de alguns determinados tipos de projeto, tá? É válido se mudar para outro lugar atrás de um nicho? Eu não sei, Maís, eu acredito que não tem essa necessidade, a não ser que... Porque assim, ó, a gente tá num estado muito promissor, que tá crescendo, que nessa área que você tá falando, se você se tornar o número 1 e fizer a tarefa de casa no digital, você pode pegar projetos no estado inteiro. Você não precisa mudar da sua cidade, você pode viajar, atender cliente e voltar no Brasil inteiro, entendeu? Não tem limites, a gente não tem mais fronteira. E a comunicação é aberta. A gente tá aqui na internet, na melhor avenida do mundo. Isso aqui, o Instagram, e é gratuito. Você nem precisa ter custos para montar esse escritório na melhor avenida do mundo. Como diria a Tinara Fava, né, estrategista digital, sigam ela. Então, eu acho que você não precisa mudar. Eu não sei de que cidade você é, mas eu acho que você não precisa mudar da sua cidade para começar a nichar, entendeu? Então, é isso, gente. Eu não sei se vocês têm mais perguntas, vou abrir aqui para ver se tem mais alguma perguntinha. É só isso mesmo. É isso, gente. Alguma dúvida? Alguma objeção? Alguém que discorde disso que eu falei? Algum comentário? Eu gosto muito que vocês participem. O que vocês acharam da live de hoje? Eu vou postar a live assim que terminar, e na sequência eu vou postar uma frase, e conforme eu pedi nos outros dias, eu gostaria muito, quem quiser, quem puder,
printar essa tela, encaminhar para quem precisa escutar isso, para quem vocês consideram que seria relevante ouvir esse conteúdo. Deixar o comentário de vocês lá na frase do dia ou na live. Eu agradeço muito o feedback, tá? Me digam o que vocês acharam, se vocês gostaram, quem aqui já tá no nicho de mercado, quem aqui já tá nadando nesse mar de possibilidades, tá? Me deem esse retorno. Tá bom, gente? Maravilhosa, estou amando. Que bom que vocês estão gostando. Eu estou preparando isso tudo com muito carinho, gente. Com muito carinho mesmo, tá? É isso. Então eu vou encerrar por aqui. Eu agradeço a todos. A gente termina hoje nosso terceiro episódio da sequência de lives do Arquitetando Empreendedores. Eu espero vocês amanhã às 10h10. Beijo, beijo.